Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, temos ouvintes em várias partes do mundo nesse tempos de pandemia. E vou aqui abrir o painel temático Cidades Atlânticas, diálogo com dois arquitetos, Paulo Mendes da Rocha e Nuno Portas. Nós temos vários convidados que vão se apresentar a seguir, mas vamos falar de dois filmes, dois documentários. Tudo é Projeto, sobre a trajetória de Paulo Mendes da Rocha, e A Cidade de Portas, sobre o arquiteto português Nuno Portas. Eu sou Abílio Guerra, sou arquiteto urbanista, editor do Portal Vitruvius e da Romano Guerra Editora, e também membro do coletivo Marieta. Sou professor da FAO Mackenzie na graduação e na pós-graduação. Bem, eu sou Renato Anelli, sou arquiteto e urbanista, formado na PUC de Campinas. Depois, eu estudei com a Abílio naquela época. Depois eu fiz, junto com ele também, História na Unicamp. Em seguida, eu fui para a USP, eu fui ser professor na USP em São Carlos e fiz o doutorado na FAO em São Paulo. A partir dessas pesquisas na área de História da Arquitetura, eu fui para a Itália, para Veneza, o Departamento de História da Arquitetura, onde eu fiquei durante muitos anos estudando essa ponte entre a arquitetura italiana e a arquitetura brasileira. Depois eu abri para outros assuntos e estou neles até hoje. Então é um prazer, foi muito bom ter visto os dois filmes ao mesmo tempo e poder estabelecer uma série de paralelos. Muito obrigado por estar por aqui. Bom, olá a todos. É um prazer e uma honra estar neste painel. Eu sou Álvaro Domingues, geógrafo, e nos 40 e poucos anos que levo de profissão de geógrafo, 35 de colaboração com o Nuno Portas, às vezes muito intensa, sempre muito discutida, como o Nuno gostava. Atualmente sou professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, e para além da atividade docente e de investigador, tenho também outras atividades no campo da escrita e das artes. Foi um prazer ver estes dois filmes reunidos. Foi um prazer trabalhar com o Humberto, com a Teresa, e uma partilha emocionalmente muito forte, porque é uma homenagem ao nosso amigo comum, que é o Nuno Portas. Eu sou Joana Mendes da Rocha, eu sou diretora do filme Tudo é Projeto, que eu fiz em parceria com a Patrícia. Eu sou filha do Paulo e trabalho no audiovisual desde 91. Estudei na Escola de Cinema da USP e é isso, trabalho na área desde então. Meu nome é Patrícia Rubano, eu sou muito amiga da Joana desde adolescência e nós, além de termos sido colegas de trabalho, a gente se conhece há muito tempo e fizemos o Tudo é Projeto, também foi meu primeiro documentário ligado à arquitetura e já fiz séries documentais, também tenho um trabalho de roteiro ligado à ficção. E desde 91 trabalho com audiovisual, trabalho em programas de TV e tal. Bom, eu sou Humberto Kizuri, eu sou arquiteto, urbanista e professor, e desde sempre eu estabeleço um diálogo entre a arquitetura, que é o meu ganha-pão do dia a dia, com o teatro, a cenografia e com o cinema. Então, não é à toa que realizei uma tese de doutorado sobre a relação entre a cidade e o cinema, nas obras do Wim Wenders e do Nelson Pereira dos Santos, e também, ao fazer um pós-doutoramento, um dos produtos era exatamente a realização de mais esse documentário, que trata dos percursos do Nuno Portas, em que eu divido a direção com a amiga Teresa Prata, e que acredito que o resultado é um resultado que nos agrada e eu espero que agrade também ao público que vai estar presente no cinema urbano e que possa desfrutar dessas discussões sobre o espaço urbano, sobre a urbanização, sobre a cidade.
Eu sou a Teresa Prata, sou a co-realizadora da Cidade de Portas. Sou portuguesa, mas fiz a minha formação de cinema em Berlim, na Deutsche Film und Fernsehakademie, na vertente de argumento, que no Brasil se chama roteiro, e de direção. Tenho mais experiência na área da ficção e o maior filme que fiz nessa área foi baseado no romance homónimo do Mia Couto, O Terra Sonâmbula, que é uma obra-prima da literatura africana. E sou também formada em Biologia pela Universidade de Coimbra e também divido o meu tempo porque não consigo só viver como criadora, mas faço bastantes trabalhos para universidades, todos na vertente audiovisual, claro, faço pequenos filmes científicos e este filme, A Cidade de Portas, é a minha primeira incursão na área da arquitetura. Nós temos um poeta em Portugal que diz uma frase que eu gosto muito, que é: o que os olhos veem, um artista plástico, que os olhos veem, só o quadro sabe. Por isso eu espero que os olhos do público em Brasília sintam o que é o filme. Eu não conheço muito bem como se dá em Portugal, mas no Brasil, filmes desse tipo têm uma dificuldade imensa, né? Então, eu gostaria de saber, sabe, da Teresa, né, e também do Humberto, como é que foi como vocês pensaram a circulação desse filme? Qual que é o esquema? É televisão? É festival? Como é que é isso? Como é que vocês pensam isso do ponto de vista de Portugal? Bem, à partida, como nós temos a RTP como um dos patrocinadores, o filme vai passar, quando eles deram o patrocínio, vai passar logo na televisão portuguesa. Porque este filme é um documentário, e é um documentário sobre arquitetura, pelo menos na Europa. Pronto, o filme quase acabou de estrear agora, na UEA, no Rio de Janeiro, e vai agora estar no domingo, ser o lançamento em Portugal, num festival. Pronto, nós não temos tantos festivais em Portugal, mas mesmo assim é o maior festival de cinema, não é de arquitetura, que é o Indie Lisboa, e vai ter a sua estreia nesse festival. Depois há a vertente de festivais de arquitetura, que é uma coisa um bocado dos últimos 5, 6 anos, que não havia tantos, mas a produção penso que ainda vai tentar mais algum festival de documentário que não seja só, eu sou sempre um pouco anti-guetos, que não seja só na vertente da arquitetura. Vamos ainda prontos tentar submeter o filme a outros festivais, ou seja, aqui na Europa pelo menos. O Nuno é bastante, pronto, o Nuno é conhecido no Brasil, em Portugal, Espanha, possivelmente Itália, França, mas eu gostava porque o Nuno é um ser, como eu dizer, um ser filosófico andante, e acho que mesmo para um público de não arquitetos, que eu, como não sou arquiteta, acho que nunca mais vou conseguir olhar a cidade da mesma maneira depois de ter feito este filme. Acho que seria um filme também para um público em geral, um público que goste de pensar, que goste de cultura, porque afinal de contas nós todos habitamos a cidade. Perfeito. Aqui, Abílio, como eu falei, nós tivemos de início o patrocínio do CAL, né, o patrocínio cultural. E isso foi importante para que nós buscássemos outros patrocinadores. Agora, em relação à exibição, o canal Futura também já sinalizou, é algo que eu e a Teresa vamos conversar com o produtor em Portugal,
para vermos a possibilidade também de ser exibido pelo canal da Fundação Roberto Marinho. Eu te confesso que esse é o meu 5º documentário, mas que, em momento algum, estava muita a minha preocupação em fazer com que o filme chegasse a outros espaços que não os espaços ligados diretamente ao universo por onde, até onde sei, o Nuno Porta circulou. Então, há uma perspectiva de ter uma exibição no CAL, e esperamos que o CAL, a partir de Brasília, também possa exibir o filme, e com isso a gente propague esse personagem, né? E conforme falou a Tereza, é um filme sobre cultura. Então, as pessoas que nós convidamos pessoas que pensam cidade. E eu sou cada vez mais, eu sou um arquiteto que venho construindo a carreira tanto acadêmica quanto nas minhas investidas profissionais, com preocupações em relação a compreender a cidade como um objeto que, além de cultural, é absolutamente complexo. E por isso o Nuno Portas foi eleito neste momento para fazermos este filme, e eu espero que ele seja bem recebido por pessoas que estão abertas para um debate sobre a compreensão do que é a cidade, porque vive-se muito em cidade e pouco conhece-se a cidade e reflete sobre ela. Eu acho que é uma oportunidade para termos um filme como o nosso, e um filme como o do Paulo Mendes da Rocha, possibilidades de ampliar esse debate sobre as maneiras de olhar. Porque na minha tese eu trazia a discussão sobre representação e como é que a gente compreende a cidade como um personagem. E se, de fato, a cidade pode ser representada no cinema como um personagem. E, nesse aspecto, procurei trabalhar algo que estendesse a discussão sobre o debate em torno da paisagem geográfica, da paisagem cultural, mas que também adentrasse, sobretudo, nos meandros do cotidiano das pessoas. E isso fazer com que a discussão sobre cidade extrapole os nossos olhares particulares de arquitetos. E nisso a gente estabeleceu bons diálogos com o próprio Álvaro Domingues, né, e tantos outros colegas, colaboradores que ajudaram a construir esse projeto. E a Tereza diz que, quando termina o filme, ela está tendo uma aula de urbanismo, que ela nunca estudou tanto urbanismo como foi para fazer este filme. Eu, para poder acompanhar tudo desde o princípio, desde a escrita do roteiro, tive que ler teses e cheguei à conclusão de que realmente eu não sabia o sentido profundo do que quer dizer urbanista, de quantas que envolve tantas ciências tão diferentes, desde a antropologia, sociologia, geografia, arquitetos, ou seja, é uma entidade complexa, cheia de níveis, profunda, e ou seja, foi para mim uma surpresa, porque não sabia realmente em que poço sem fundo ou com muitos fundos me estava a meter, e por isso sinto-me mais rica depois de acompanhar a vida do Nuno Portas. Eu entendo que é muito interessante essa perspectiva que vocês dão, um pouco contrapondo o nível de especialização que tem a arquitetura, mesmo sendo uma arte transdisciplinar, mas são temas que fazem parte do cotidiano do arquiteto e do urbanista, e, ao mesmo tempo, essa pretensão de fugir do campo específico da arquitetura, transmitir isso para a sociedade em geral. Isso me parece muito bom, mesmo porque a gente não vê Bienal de Arte onde os artistas expõem para artistas, né? É impensável algo assim, mas nós fazemos Bienal de Arquitetura só para arquitetos. Eu gostaria um pouco agora da Patrícia, da Joana. Eu sei que vocês, além de passar o filme no Projeto Marieta, vocês entraram nos festivais, né, ganharam até prêmios. Eu gostaria de saber um pouco essa questão da circulação, como é que vocês têm visto, afinal o filme já tem algum tempo.
Na época, ele passou no MUB, né, no Museu de Escultura, Museu Brasileiro de Escultura, que é do Paulo. Foi, acho que, a primeira exibição, né, Ju? Foi, Daí a gente ele fez passou na exposição. mostra, isso no Brasil, né? Ele passou na Mostra Internacional, no Fest Rio. Ele circulou bastante em festivais. Foi um filme que passou bastante por festivais, não só de cinema, mas como de cinema e arquitetura, festivais de cinema e arquitetura em vários lugares da Europa, na Ele Suécia, foi no de Rotterdam, né? Roterdã. Rotterdam, foi pro Festival de Havana, foi pro Lisboa Film Festival, Arquiteturas Film Festival de Lisboa. E depois, com o apoio do CAL, ele circulou em vários lugares cidades aqui brasileiras. O CAL entrou nessa foi exibição, nesse levando a momento de gente. exibição. Ele circulou bastante. E o canal Curta exibiu. A gente fez um contrato com o Curta, e depois ele foi para o Canal Brasil. Então, agora ele tem o contrato. Ele está no circuito também do Itaú, né, Paty? Sim, entrou em circuito também comercial normal, sim, lá no Itaú. Que um mês. Ficou um mês, né? Ficou pouco. E agora ele está no Canal Brasil, a gente vai fazendo contratos, né? Enfim, é bem complexo isso, é bem complicado. Assim, a vontade é que passe em todos os lugares sempre, né? Mas tem toda uma burocracia e dificuldades de passar. A produtora tem que dar uma parte do dinheiro para o streaming, por exemplo, a gente não conseguiu passar no Netflix. Tem umas escolhas que a gente tem que fazer nas horas específicas, né? Isso a gente deixou mais para a produtora fazer, para a nossa produtora. Enfim, a vida de um documentário como esse, assim, que não é tão fácil, assim, né? De um gosto tão unânime, assim, é difícil mesmo. Mas eu acho que ele até teve uma vida bastante produtiva, assim, né? Ele foi para muitos festivais e ele ficou um bom tempo no Canal Curta e tinha muitas reexibições. Muita gente viu, muita gente conseguiu. A gente fez muita propaganda também, só a gente, enfim. Mas é isso, assim, a vida de um documentário, acho que é um pouco essa mesmo. Ele passou lá nas universidades, né? A gente passou lá na Universidade de Veneza, por exemplo. Ele teve uma circulaçãozinha em alguns lugares, mas ainda tá rolando, né? Outro dia, eu não lembro quem pediu para passar, não sei aonde, enfim. Volta e meia tem uns momentos aí em que ele vai passar. O trabalho que o Cal fez foi muito legal, porque eles levavam a gente e eles exibiam num cinemão mesmo, juntava muita gente, depois tinha um debate. E foram muitas cidades no Brasil. Foi muito legal. Isso é uma coisa bacana, assim, que o Cal propôs, né? Foi bem legal mesmo. Só esse apoio que o CAL tem dado à cultura arquitetônica já vale muito a sua existência. E, bem, vamos colocar nossos dois convidados, entre aspas, externos aos filmes, né? A gente está sabendo que o Álvaro participou bastante, mas tem uma curiosidade. Álvaro, Renato, o que vocês viram nos filmes em relação aos personagens? O quanto que esses personagens mostrados nos filmes é aquilo que corresponde a uma espécie de persona pública, né, que todo mundo conhece, pelo menos de longe, e o que esses filmes revelaram? Vocês entenderam que há alguma coisa que vai além, ou é exatamente o que se imagina dos personagens? Álvaro, você poderia começar. Eu gostava de, antes de responder à tua pergunta, estava a ouvir as produtoras e os produtores do filme e estava a achar tão estranho como é que dois personagens como o Paulo e o Nuno, que são pessoas extremamente cosmopolitas, são pessoas do mundo, e falam de uma questão que eu não uso muito a palavra cidade, isso seria uma longa discussão, gosto mais de lhe chamar a condição urbana.
condição urbana que hoje diz respeito à maior parte da humanidade. Como é que, juntando estas duas questões, ainda por cima, dois profissionais altamente premiados, não é? O Paulo pelo prémio Pritzker e o Nuno Portas pelo prémio Sir Patrick Abercrombie, da União Internacional de Arquitetura. Portanto, pessoas legitimadas ao mais alto nível nas suas profissões. Como é que estas três questões juntas não favorecem uma distribuição melhor do filme para qualquer público, não é? São temas muito interessantes. O filme da Patrícia e da Joana fala mais sobre arquitetura. O personagem está mais presente, não é? O Paulo está constantemente presente e está na primeira pessoa, com o estilo que nós habitualmente lhe conhecemos. Eu digo conhecemos porque eles continuam presentes. O Paulo visitava-nos muito no Porto por causa da Casa da Arquitetura. A obra dele é muito conhecida e, portanto, quer um, quer outro. O Nuno Portas, pelos lugares que percorreu desde a crítica de cinema até ser secretário de Estado da Habitação no início da democracia em Portugal, logo depois do 25 de Abril, e o estar muito presente nas reuniões internacionais sobre políticas urbanas, quer dizer, há uma série de argumentos aqui que diriam a qualquer leigo que eram dois filmes prontos para ser exibidos, para ser distribuídos, para terem uma grande aceitação em qualquer lugar. Tenho a certeza que isso vai acontecer. Quanto à pergunta, Abílio, eu acho os dois filmes muito diferentes, porque no filme com o Paulo Mendes da Rocha, o Paulo está presente e ocupa o discurso, não é? Explica a sua própria obra. E no caso do Nuno Portas, há um flash muito curto em que isso já foi explicado, em que o Nuno aparece na primeira pessoa, mas depois o argumento é construído com base em pesquisa, com base em depoimentos. É um estilo completamente diferente. Mas os dois, nas suas diferenças, são extremamente interessantes na forma como a história é contada, na forma como o espectador é confrontado com os temas. Que mundo é este onde nós vivemos? O que são estas casas, estes edifícios, estes lugares? Quando o Paulo fala das casas, por exemplo, ou quando o Nuno ou algum dos comentadores fala na Igreja do Sagrado Coração, estamos a falar de espaços muito distintos, mas que nos são muito familiares. O espaço do sagrado e o espaço da casa. Como é que estes temas não são tão universais, não é? E tão diria eu, procurados, tão chamativos? Eu não pensei nos dois filmes se os dois filmes me revelaram alguma coisa de novo. Provavelmente os filmes, como são muito densos e fazem sínteses, puseram junto coisas que nós às vezes pensamos separadamente. E eu gosto do cinema, entre outras coisas, por isso. Por causa dessa síntese, por causa de serem ao mesmo tempo de uma grande densidade e serem extremamente fluidos. São filmes que se veem muito bem e de cada vez que se vê o filme descobre-se uma coisa nova. Mas a surpresa para mim foi ver a história toda junta, não é? Ver aqueles tópicos que eu já conhecia de um e do outro, mas ver isso tudo junto. E foi isso que me surpreendeu. No caso do filme do Nuno Portas, que de facto eu estive mais dentro da sua produção, achei simplesmente maravilhosa a cena do balão de São João. O balão, que é aquela metáfora de uma estrela que se solta, não é? De uma luz que se solta do chão e que viaja para o universo de todos nós. Isso eu achei muito lindo. Entretanto, o Humberto caía no jardim.
Enquanto aquela cena magnífica, E perdi os óculos, os meus 5 graus. ele meteu o pé num buraco e desapareceu. E ficou muito chateado porque eu, em vez de perguntar por ele, disse-lhe: acabaste de destruir o meu limoeiro. E eu, entretanto, estava no segundo andar da casa do Álvaro, porque essa cena é feita na casa do Álvaro durante a comemoração de São João, e o Humberto só gritava: Teresa, Teresa! Eu nem ouvi, estava tão concentrada, porque só tínhamos 3 balões. E era o último. E nós tínhamos 2 câmeras, uma embaixo e outra em cima. Então era para flagrar 2 momentos não ouvi nada. Foi, bom, no final deu tudo certo, o balão conseguiu voar, com todo aquele céu de balões que iluminam essa festa de São João no Porto, que é realmente muito bonito. E não podíamos perder isso. E o Nuno estava presente. Sim. Bem, Renato, e você? Como é que você viu esses temas, desse ponto de vista? Bem, eu acho que para mim obviamente, um desequilíbrio, né, da relação com as 2 pessoas, 2 personagens. Quer dizer, eu conheci o Paulo muito mais do que o Nuno Portas, e, por outro lado, eu tenho uma afinidade muito grande às ideias do Nuno Portas, mas muitas vezes não diretamente por ele, né, por motivos que eu vou explicar. O Paulo, eu não fui aluno do Paulo, em nenhum momento. Eu conheci o Paulo tardiamente, conhecia a obra dele, né, mas fui conhecê-lo através de ex-alunos dele que colaboraram com eles, principalmente a partir dos anos 90. Fora isso, eu sempre tive uma relação distante de um arquiteto importante, que eu apreciava a obra, mas não tinha nenhum contato. Através dos colegas mais jovens do que ele, né, eu passei a conviver com ele, bares, encontros, eventos, né. Tivemos a partir da USP de São Carlos, onde eu era professor, tivemos várias relações muito positivas com ele, dos nossos colegas. Então, o filme, de uma certa maneira, ele reúne, né, essa imagem de uma aproximação, vamos dizer, progressiva, que eu fui formando na vida, coloca essa imagem quase tudo ao mesmo tempo, né, num curto espaço de tempo, junto com a obra e junto com a Joana, né, os familiares, quer dizer, que é uma coisa que é muito bem tratada no filme, né? Seria um risco, né? Mas eu acho que foi muito bem tratada, tem uma sensibilidade nessa relação e permite que o Paulo se colocasse ali de uma maneira, na gravação, uma maneira que ele se colocava com os amigos, e até mais profunda a maneira como ele se colocava com os filhos. Isso constrói um conjunto, né? Constrói um conjunto que não é exatamente que explica a obra do Paulo, mas explica uma certa visão de mundo, né, da qual a obra é uma parte, né, é a parte marcante, mas tem outras coisas que estão ali ditas e que não necessariamente vira diretamente, não é exatamente uma coisa que vira uma coisa explicando a outra, né, a fala explicando a arquitetura. Quer dizer, é como se dessa fala nós tivéssemos coisas que não viram diretamente uma produção, mas viram ideias que um dia podem se corporificar, se concretizar num espaço, numa forma. Né? O Nuno Portas é um personagem diferente, que eu fui conhecer tardiamente também, né? Mas eu não estive nessa palestra que o Abílio esteve, eu fui conhecer ele mais tarde. Fui conhecer o trabalho dele através já da publicação da revista, mas as ideias do Nuno Portas esteve muito presente na geração dos meus professores e de alguns colegas um pouco mais velhos. Então, as ideias participativas, a abordagem na questão da habitação social, do modo como foi feito no SAL,
foi muito presente aqui nas primeiras prefeituras de esquerda no Brasil que nós participamos, teve muito próximo, muito dentro da política urbana, não apenas no Rio, que é algo que o filme ilustra, mostra bastante, mas em São Paulo, que tem uma certa ausência, teve muito presente isso, por exemplo, na gestão da Erundina, as ideias do SAL, nos conjuntos habitacionais. Havia uma certa, quase uma romaria para Portugal, para conhecer essas obras pessoalmente, mesmo aquelas já interrompidas há muito tempo, porque elas tinham um rebatimento aqui nas experiências que estávamos fazendo. Então, nesse sentido, o Nuno Portas, esse trabalho, ele tinha uma presença aqui e tinha, por outro lado, uma outra presença que era a possibilidade de se fazer uma pesquisa em arquitetura, em projeto de arquitetura, na universidade, que era o que ele estava fazendo no LINEC, e a gente estava tentando fazer naquele momento na USP, ele muito melhor sucedido do que a gente, e isso a gente, de uma certa maneira, se alimentava. Então, acho que tem... o filme traz dois personagens, né, com essa, para mim, que têm essas proporções distintas. No entanto, eles estão ligados. Eu acho muito bonita essa imagem do título dessa nossa conversa, né, do Atlântico, que é aquilo que nos une, né, desses dois lados, e ele está muito ligado por isso, quer dizer, essa experiência da cidade, ou seja, dos assentamentos, das ocupações dos portugueses aqui na América, especificamente no Brasil, né, e a cidade portuguesa feita na metrópole, né, que é a cidade dos colonizadores, a cidade na metrópole, como que esses arquitetos estão lidando com essas vamos dizer, cidades que têm a mesma origem, né, mas que têm uma experiência humana sobre elas e sobre a arquitetura que se constrói, que a constitui, né, que é completamente diferente. Então, a cidade que o Nuno Portas está trabalhando e discutindo é uma cidade europeia, que tem problemas sociais, tem um contexto de tecido, tem um assentamento reconhecível, é uma cidade estruturada. Né? A cidade brasileira, hoje, é uma cidade quase irreconhecível na sua origem portuguesa. Mas o que o Paulo trabalha? O Paulo trabalha essa sensibilidade desse colonizador, desse homem que chega aqui no século XVI, né, frente a uma paisagem que é absolutamente acachapante. Né? Essa em relação a esse horizonte, a essa superfície, a esse mar, a esse perfil dessas montanhas e dessa floresta, que a arquitetura do Paulo está discutindo, está pensando, está refletindo. Essa cidade que o Paulo faz é a que ocupa esse território. Por isso, inclusive, que os seus, no primeiro momento, muitos dos seus projetos são projetos que têm esse tema, né, desse perfil, desse horizonte, dessa continuidade, né, que é algo que está ausente da nossa cidade real e também não está presente na cidade portuguesa. Então, mas é a cidade feita desse homem que, frente a essa natureza e essa paisagem esplendorosa, mas gigantesca, né, ele sente a necessidade de enfrentá-la, ele sente essa necessidade de se impor e de se colocar. E aí, de fato, a chave para a gente pensar toda essa linhagem de arquitetura que vai chegar no Paulo, e o Paulo que traz essa arquitetura para a contemporaneidade, mas a chave está sempre naquela pergunta que o Argan fez lá atrás. Por que os brasileiros escolheram Le Corbusier para pensar a sua própria produção? E por que aquele começo do Le Corbusier aqui no Brasil, que foi pensar aquelas grandes megaestruturas no Rio de Janeiro, em São Paulo, nesse jogo, nessa disputa do homem com a natureza, como já foi bem dito em algum lugar, essa queda de braço entre o homem e a natureza. É essa queda de braço que interessa ao Paulo. E não é
uma coisa harmônica que é possível se equilibrar. É uma disputa, é uma tensão, é uma possibilidade de conquista para que a gente possa, inclusive, sobreviver. E a hora que o Paulo traz isso para a cidade real, né, vamos pensar o Museu da Escultura, que é uma das suas grandes obras-primas, né, nós vamos encontrar no meio daquele tecido urbano essa afirmação dessa continuidade, desse espaço, dessa superfície, que constitui uma urbanidade possível. Mas é uma urbanidade possível, não é uma urbanidade real. A nossa urbanidade real aqui é muito triste, infelizmente. Então, eu acho, voltando a essa nossa conversa, né, acho que essas duas ações, né, que estão dialogando, elas são muito distintas, apesar de unidas, né, nessa... a gente pode dizer pela cultura portuguesa, do português colonizador, do português aqui que se torna brasileiro, que se torna e tenta fazer essa cultura que tem alguma coisa a ver uma com a outra. Eu queria, Renato, complementar o teu raciocínio, porque na obra e na vida do Nuno Portas há claramente situações de ruptura, não é? Há um Nuno Portas claramente arquiteto e que pensa a arquitetura em contexto, seja em Lisboa, num projeto tão radical para a sua época como foi o Sagrado Coração, seja na casa de Vila Viçosa. E depois temos um Nuno Portas político, estudando as condições de produção e de mobilização social e de perceber qual é o papel das políticas públicas na produção de habitação e na resolução dos problemas de habitação. E logo uns anos depois, foi aí que eu conheci o Nuno mais de perto. Ele estava regressando de Madrid, onde coordenava o plano diretor da área metropolitana de Madrid, e estou a falar nos anos 80, no início dos anos 80, estava-se a começar uma discussão sobre a ruptura entre a cidade e o urbano. E em 2004 estávamos a trabalhar juntos numa exposição em Barcelona, que curiosamente, ou não, se chamava A Explosão da Cidade. E o Nuno, em Portugal, faz parte de um grupo onde estavam arquitetos, geógrafos, um economista, lembro, alguém do planeamento, da engenharia civil, onde eu me incluo, e que estudávamos, na altura, aquilo que se chamava a urbanização difusa, ou aquilo que na Itália se chamava la città diffusa. E o Nuno Portas estava a fazer uma experiência de mobilização da universidade e dos técnicos dos municípios. Ele insistia muito sobre esta necessidade de haver uma formação boa dos técnicos que trabalham nas câmaras municipais e, ao mesmo tempo, de trazer esse conhecimento prático para a universidade. E então estávamos trabalhando numa região do norte de Portugal, no Val do Ave, onde está o município de Guimarães, exatamente sobre as polémicas da urbanização difusa. Na altura, o tema não era um tema sexy na arquitetura. Antes, pelo contrário, ninguém percebia, ou melhor, ninguém queria perceber o que é que nós exatamente andávamos a fazer. E eu ainda me lembro de, praticamente no mesmo dia, estar junto da equipa liderada pelo arquiteto Fernando Távora, que iniciava o projeto de intervenção no Centro Histórico de Guimarães, portanto, na cidade histórica propriamente dita, só que aí vivia uma mínima parte da população do município de Guimarães. O resto da população, do emprego, da atividade económica, espalhava-se por um território, eu não posso dizer imenso, porque estou a falar com amigos do Brasil, com um território muito grande, mas em que o ADN, o código genético da urbanização, não era a cidade. Mas sim a urbanização intensa, ao longo das vias, porque era pelas vias, pelas estradas, pelos antigos caminhos, que chegava a eletricidade, o telefone, porque ainda não havia telefones móveis,
que chegava à água, que chegava ao saneamento. E, portanto, esta relação muito antiga entre a edificação e os suportes infraestruturais produziam um modelo de urbanização que era completamente diferente do modelo compacto e com limites muito precisos da cidade e a dicotomia cidade-campo. Aqui não, aqui tudo se misturava. É uma região que desde o final do século XIX conheceu um processo de industrialização. A indústria espalhava-se junto dos rios por causa da força motriz da água e da necessidade de água, e esse foi o motor da urbanização. E, portanto, nessa época começou-se a discussão de um tema que nunca mais acabou até hoje, que é quantas formas de urbanização existem, não é? O velho Henri Lefebvre dizia no seu célebre livro que o território é uma construção social. E portanto, se a sociedade muda, e ela muda hoje em dia a uma velocidade impressionante, não é? Muda tudo. Muda a política, muda a economia, muda a tecnologia, muda a capacidade de localmente se regular, o que quer que seja. Porque tudo é regulado por dinâmicas ditas globais. E a urbanização, como sempre, é reflexo dessa forma da sociedade se organizar. E é junto com o Nuno Portas, mas também o Manuel Fernandes de Sá, o professor e arquiteto da FAUP, e tantos arquitetos dos municípios do Val do Ave, que muitas vezes o Nuno Portas, eu também felizmente fiz parte dessa equipe, muitas vezes íamos a congressos onde se discutia o que é a condição urbana, o que é a morfologia urbana diferente da cidade, que novas questões é que isso põe ao urbanista. E então o nosso laboratório, o nosso pequeno laboratório, era o Val do Ave. Mas depois, em São Paulo, lembro-me de estarmos a discutir por que não levar o projeto da explosão da cidade, exatamente com a mesma metodologia, para a grande nebulosa urbana que é São Paulo, que não tem fim, não é? E, portanto, de repente, há aqui ao mesmo tempo localismos e universalismos, questões que dizem respeito à urbanização, que são muito locais e têm que ver com a história específica, a sociedade de um determinado país, e de repente há questões que são universais. E este é o grande desafio. E nós hoje continuamos, como no tempo do sal, das políticas para os pobres, continuamos com este desafio da urbanização da pobreza, que no fim de contas é aquela que domina naquele que é o mundo urbanizado, seja na América Latina, seja em África, na Índia, na Europa também, embora a Europa teve uns séculos a acumular riqueza e bem-estar. Mas quando saímos dessa Europa próspera, rapidamente nos confrontamos com os desafios, e eu cheguei há 2 semanas de Cabo Verde, desafios tão importantes, tão urgentes, para que a urbanização signifique uma coisa mais justa, mais equitativa, como dizia o Paulo Mendes da Rocha, a propósito da cidade, que seja um lugar de felicidade. Porque tantas vezes não é. Vamos voltar logo mais a esse tema, Alf. Só queria, até por eu até por experiência caseira, eu tenho 2 meninos aí enfiados nessa vida de diretor de vídeo, cinema. Eu sei que sempre acontecem coisas curiosas, né, estranhas e às vezes até dramáticas nas filmagens. Gostaria de ver um pouco voltar ao filme e perguntar para os diretores, né, alguma questão que vocês poderiam destacar em termos assim, que não aparece no filme, né? Aquilo que está lá nos bastidores. Olha, nós tivemos vários desgastes, inclusive com o personagem, não é, Tereza? Nós estávamos em Vila Viçosa e tinha uma sequência que era para ser feita com ele sobre a mesa do gabinete
dessa residência familiar, e ele empacou e disse que não ia fazer. Então, eu me estressei com ele porque bom, sempre eu tive essa relação de intimidade que parecia pai e filho, então eu me aborreci, a irmã dele veio, e depois todos tentando contemporizar. Acontecem vários problemas durante o processo de filmagem, sobretudo em documentário. Né? Em documentário, a gente também tem as surpresas. Eu caí nos jardins da casa lá do Porto, do Álvaro, mas conseguimos fazer com que o balão subisse. Então, isso foi bastante surpreendente. Outro momento foi quando nós saímos das gravações na Igreja do Sagrado Coração e tínhamos que ir até a Praça do Comércio, né? E ele não queria gravar. Então, ele estava com muito mau humor e eu falei que ele tinha que entrar no carro e que tínhamos que ir. E ali nós fizemos o que era possível. Então, quer dizer, lidar com também o temperamento e os momentos diferentes dos personagens é sempre algo que complica um pouco. Mas eu queria só fazer uma lembrança que acho que nós procuramos neste filme, e também devo lembrar que foi tão importante o nosso, um dos produtores, que é o Miguel Prata, eu também sou um dos produtores, e o diretor de fotografia, o Edmundo Dias Sotelo, que é um mexicano radicado em Lisboa, em Portugal, não em Lisboa, mas que estávamos todos ali muito unidos e prontos para encarar os desafios. Mas tem um aspecto importante na época da redemocratização de Portugal, em que o Nuno sempre frisava que ele se inspirou muito a partir dos diálogos que manteve com Carlos Nelson Ferreira dos Santos, né? E com o John Turner, no Peru, com os trabalhos no Peru. Então, nós procuramos trazer para o filme as diferentes escalas desse homem que via a cidade, que via a urbanização, e aí eu concordo plenamente com o Álvaro, né? E tanto o Álvaro quanto o Porta já falam, não é possível mais falar em cidade, tantos autores falam isso, nós temos que falar nesse processo de urbanização. Então, o Nuno tem algo que é surpreendente, aquela imagem dele no Sagrado fazendo o enquadramento, não foi ensaiado. E foi surpreendente, porque ele não estava nos seus melhores dias. E, no entanto, ele faz aquele gesto, que depois a arquiteta Ana Tostões fala sobre aquilo sem saber que ele tinha feito aquele gesto. Aí, claro, casou uma coisa com outra, né? Então, acho que a Teresa também vai dar os depoimentos das surpresas que nós tivemos o tempo todo no filme. Mas uma coisa que é importante é que nós procuramos fazer um filme com este personagem que tem esse olhar múltiplo de várias escalas e que ele não apenas produz uma arquitetura como é a do Sagrado Coração, que é uma arquitetura que é toda permeável, que dialoga com a rua, com a cidade de Lisboa e que tem aquela forma bruta de se expressar arquitetonicamente, como vai acontecer também na arquitetura magistral do Paulo Mendes da Rocha, mas ele tem a inquietação pela construção dos conceitos, a partir das suas observações. Então, ele não vê a cidade a partir de uma obra, ele vê a cidade a partir dos fenômenos, a partir das relações que vão, e, ao mesmo tempo, transforma isso em experimentações e em ações, tanto na arquitetura quanto no urbanismo, o projeto do Restelo, que ele faz e trabalha com arquitetos como Bartolomeu da Costa Cabral e tantos outros importantes arquitetos portugueses, e não foi diferente as experiências que ele teve no Rio, na época que nós vivíamos um apogeu de obras promovidas antes pelo ex-prefeito César Maia e depois pelo Conde, a despeito de serem pessoas que estavam investindo no planejamento estratégico e anunciando, de fato, as suas práticas neoliberais, mas o mundo estava preocupado em fazer o projeto para a cidade, né? Para a recuperação do nosso centro, como a gente apresenta ali, os eixos Salvador de Sá, Estácio de Sá e Mendes de Sá, que eram das grandes âncoras para a renovação do centro do Rio de Janeiro. Eu acho que essas preocupações, é muito difícil falar de um personagem e tentar representá-lo em toda a sua amplitude,
mas nós procuramos selecionar e eleger aquilo que, de fato, podia ser o meu olhar, o da Teresa e de todos os envolvidos, sobre esse homem que foi importante para o exercício da crítica dentro da sua perspectiva cosmopolita, como disse muito bem a Álvaro Domingues e a Teresa, com outras palavras, mas a mesma coisa, trazer esse personagem para dar conhecimento ao público que não o conhece. Então foi difícil, tivemos que pegá-lo pelo laço, fazíamos alguns artifícios, a Teresa chamava para ir a um café ao lado da casa dele, conversávamos com aqueles senhores donos do café para que fosse amansando a fera. E no final, acho que dá certo, eu estou feliz, acho que fizemos uma bela homenagem ainda em vida para essa pessoa, que é o Nuno Portas. E também procuramos trazer o lado humano, né? Não idealizamos, não acreditamos que seja o arquiteto como modelo. Não, um arquiteto tem um olhar particular. E foi esse olhar particular que nós procuramos flagrar, capturar e tornar público. Ora bem, um documentário tem sempre surpresas. Lembro-me da chuva terrível que apanhámos no Val do Ave, dos dias nublados que queríamos que fossem de sol, da nossa estrelinha que vem para Aveiro explicar, e assim ele estava muito bem, que nós queremos levar de carro de volta para o Porto e que ele quer ir sozinho de comboio, de irmos a Vila Viçosa, a sua terra natal, ver a primeira casa que ele construiu juntamente, quando ainda estava com o Nuno Teotónio Pereira, a senhora, dona da casa, morrer antes da rodagem. Ou seja, tudo nos aconteceu um pouco. O que é certo é que eu ainda acho que foi um filme de guerrilha. Tínhamos pensado fazer o filme com 3 semanas, só tivemos financiamento, com 5 semanas tivemos financiamento para 3. Filmámos primeiro com o Nuno Portas, sem financiamento nenhum, com bastante ajuda do Álvaro Domingos, com dormidas, e com a irmã do Nuno Portas, Manuela Portas, em Vila Viçosa, porque tínhamos medo que a condição do Nuno piorasse. Então ele foi a prioridade, ainda sem termos tido qualquer tipo de financiamento. Depois o resto vamos ajustando, ou seja, não são 2 semanas para Lisboa, são uma. Não são 2 semanas no Rio, são uma. O que é que podemos fazer? Já não temos também a equipa toda. Pego na câmara, faz-se isto. Ou seja, foi... Eu até acho que foi um bocado como a vida do Nuno Portas. Nós falamos muito a palavra guerrilha, né, Teresa? E no Rio de Janeiro quase fomos assaltados. Nós andávamos com segurança contratado, né? Então, e aí a Teresa e o fotógrafo não conseguiam entender por que a gente vive no Brasil. E aí, infelizmente, a gente teve que fazer. O filme foi-se também fazendo de esquinas. E depois veio a grande aventura da montagem, que com o Covid os 2 realizadores estão separados por um oceano, e então monto aqui uma cena, mando para o Humberto, discutimos a cena, volta-se a refazer, a riqueza dos depoimentos dos professores que entram no filme, muitas vezes de 1h30, e como compactar 1h30 de sabedoria na essência, e depois o jogo todo de como montar um puzzle de algumas coisas que tínhamos pensado ter mais íntimas com ele, como desenhar, ele andar na rua, por exemplo. Ele nunca quis fazer nem um segundo connosco, com o seu famoso cachimbo, começava a rir e a fazer assim, ou seja, gozava bastante connosco. Eu tenho que vos dizer que depois de estudar a sua obra e de ver também a riqueza, o paralelismo entre o percurso dele
pré-25 de Abril, pós-25 de Abril, ou seja, o seu percurso profissional tem, de certa forma, um paralelismo com o percurso histórico de Portugal. Acho que bem, agora perdi-me. Desculpem. Mas, Agora Tereza, deixa eu pegar aqui um pouco o gancho. Esse paralelismo existe também o que eu estava a dizer obra. é que tive muita raiva de conhecer o Nuno já tão tarde. Gostava de ter estado diante dele na frescura dos seus anos, de certeza que era um enfant terrível, um idealista, a pensar no arquiteto como uma pessoa para servir a comunidade, uma pessoa que também absorvia tudo pelos seus poros, misturava à maneira de que só um Portas sabe misturar e, de certa forma, ia despejando a sua sabedoria também de uma forma caótica. Ou seja, tenho muita pena de não ter estado com ele há alguns anos e fiquei com desejo de um dia chegar, todos os urbanistas chegarem a algo que eu imagino que seria uma cidade mais bonita, que seria a cidade emocional. Esse paralelismo que você faz da história do Nuno com a história de Portugal, a gente poderia fazer o mesmo, né, com o Paulo, afinal, na ditadura foi cassado, foi aposentado. Mas eu peço para a Patrícia e a Joana contribuir também essas coisas dos bastidores, né, do filme. Eu sei que conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo a realização, vai se preocupando mais com a efetividade do que foi feito e vai, felizmente, se esquecendo dos problemas. Mas eu puxo aí a memória de vocês. Não, eu acho que teve uma questão que era um pouco essa corrida contra o tempo, que a gente já começou a fazer o filme, meu pai tinha 80 e poucos anos já, né? Então tinha sempre esse pensamento de vai dar tempo de fazer esse filme, né? E ainda bem que deu. Então lá pelas tantas a gente resolveu começar. E foi isso, pegamos uma câmera emprestada e fizemos um depoimento, juntamos uma equipe, tanto que o filme tem um fotógrafo principal, mas tem mais uns 5 colaboradores, porque é isso, foi filmado em flights, assim, de, tipo, uma diária, depois passa um tempo, daí é aquilo que a Paty contou. Aí meu pai falava, eu não quero mais fazer o filme, acho uma bobagem isso, não quero mais. Aí a gente falava, não, espera. Daí, às vezes, a gente falava, tudo bem, não vamos mais fazer. Aí, depois de um tempo, a gente falava, não, vamos continuar. Daí, ia lá, conversava com ele de novo. Então, teve tudo isso e coisas curiosas que aconteceram. Por exemplo, quando a gente foi lá em Vitória, no Cais das Artes, e passa aquele navio vermelho, aquilo foi uma sorte, porque a gente deixou a câmera lá e o navio veio, e depois a gente foi gravar um monte de outras coisas, e depois a gente viu que o navio estava voltando, e pôs a câmera lá e fez o navio indo embora, e depois, quando a gente gravou no Sesc, foi depois do Cais, teve a conversa com a Marta, e que ela fala que essa imagem do navio, né, que o prédio anexo do Sesc 24 de Maio é como um navio, né, de apoio. E a gente tem essa imagem do navio entrando com o navio de apoio atrás, enfim. Então são essas coisas meio maravilhosas, né, que acontecem na filmagem de um documentário. Eu estava assistindo uma entrevista do Carlinhos Nader, e ele fala isso, que o documentário é essa coisa, você está aberto, que o documentário ele acontece, ele vai acontecendo. Se você quer muito fazer, e se você tem essa ideia e você persegue, ele vai se realizando, né? Então é um pouco isso, as coisas vão se realizando, e daí quando você bota tudo ali na hora de montar, outras coisas vão se casando, né? No nosso roteiro, desde o começo, a gente queria que tivesse essa presença dos navios, então aonde a gente ia, a gente gravava os navios,
E depois Mar, ele... né? A E o presença Mar... do Mar, que ele falava muito disso. É. E então aconteceu isso, né? O filme foi sendo costurado com essas imagens de mar e navio e com essa ideia toda. Não, só ia lembrar que também no Sesc ele não queria subir, lembra? Lembro. No Museu dos Coches também, ele não deu entrevista lá em Portugal, né? A gente teve que voltar e pegar os depoimentos relativos a isso. Enfim, coisas que realmente a gente esquece. Depois do filme estar pronto, a gente realmente esquece. Não, e que tinha momentos que ele falava, agora corta, chega. Ele era diretor do filme, ele era o diretor do filme. Nós também enfrentamos isso, Patrícia, nós também enfrentamos isso. Pessoal, e o tempo todo ele falava o que era para eu fazer, né? A gente não tinha muita dúvida de que a intimidade iria aparecer, porque a Joana é filha. Então, apesar do Paulo sempre ter sido muito reticente a se mostrar, falar da família, ele nunca gostou muito desse... Ele achava um pouco piega, sabe? Falar da família e se mostrar tão assim vulnerável, né? Tanto que ele fala para a Joana, você vai ficar me chamando de pai, né? A gente começa o filme assim. Então tem essa coisa, mas daí, na verdade, foi um facilitador a Joana ser o fio condutor, porque mesmo ele não querendo, ele se mostrava, né, íntimo da Joana e de alguma maneira ele falava de arquitetura, mas ele falava da vida e das relações familiares. Isso, na verdade, foi um facilitador, né? Não acho que tenha sido, de forma alguma, que tenha atrapalhado. Em algum momento, a gente ficou nessa dúvida se a Joana ia aparecer, se ela ia ser essa pessoa que ia entrevistá-lo, mas daí acabou sendo bem fluido, assim, isso. Ela não aparece o tempo todo, mas aparece bastante, assim, eu acho que isso foi uma coisa assim que aconteceu de forma natural. E a gente demorou 10 anos, né, para fazer o filme. A gente começou em 2007 com essa história do Pritzker e fomos fazendo gravações, pagando nós mesmas as gravações, até conseguirmos um patrocínio de Portugal, olha só, da Casa de Arquitetura em Matosinhos, foram os primeiros a nos patrocinar. Daí, com essa ajuda, a gente conseguiu, através de uma produtora, um incentivo de um canal de TV, o Canal Curta, e assim foi, né? Enfim, daí, ainda bem que a gente conseguiu fazer esse registro. Patrícia, o Nuno Portas também ficou muito reticente, ele não queria fazer o filme. Ah, é? Então a gente teve que pegá-lo no laço, né, Tereza? Não, várias vezes ele desistia. A Joana me ligava e falava, Paty, ele não quer mais. Ele fica assim, ai, para quê? Vocês vão ver um velho no cinema, para quê? Que ideia! E a gente foi muito guerreiras, porque a gente também às vezes desistia, tipo, não é para fazer. Daí voltava, foram idas e vindas, assim. Realmente, a vida de documentarista é muito dura, né? Ele falava, vocês vão fazer um filme sobre um velho falando? Isso é um filme muito chato. E aí, no fim, quando a gente conseguiu fazer o filme, ficou ele pronto. Ficou todo feliz, né? Ele assistiu, ele ficou super feliz. Vocês arrasaram, vocês fizeram uma comédia. Ficou ótimo esse filme. Ele era uma comédia, né, na verdade. Bem, apareceram nas várias questões colocadas por vocês esse enlace Brasil e Portugal. Até o tema, a Liz me convidou, a Liz, curadora da mostra, né, que ela teve a ideia no livro que a gente publicou chamado Arquitetura Atlântica, Deslocamentos entre Brasil e Portugal. Inclusive, conta com um texto do Álvaro Domingues, que aproveito para agradecer pessoalmente. Esses enlaces são múltiplos, obviamente, né? No início, numa relação de colonizador, né? Colônia e metrópole, mas depois, principalmente a partir do século XIX, com a vinda da família real, numa relação mais fraterna, né? De mais, como diria, de similaridade. Isso no século XX, temos vários episódios, né? Por exemplo, Lúcio Costa e a sua correspondência no inquérito de arquitetura popular em Portugal,
Nós temos também uma certa sintonia entre a obra da chamada arquitetura paulista e a arquitetura do Porto. Então, essas relações são grandes. E a gente viu também, curiosamente, esse laço se dá no próprio filme na forma do patrocínio cruzado, né? A Casa de Arquitetura em Matosinhos patrocinando o filme brasileiro e o CAU Brasil dando apoio ao filme sobre o português. A pergunta é o seguinte: os dois arquitetos também estão envolvidos nessa transa, né, transoceânica. E o Paulo teve a oportunidade de trabalhar em Lisboa e o Nuno Portas na cidade do Rio de Janeiro. Você, Álvaro, como é que você vê essas participações? Elas expressam, em alguma medida, diferenças culturais, apesar da nossa proximidade, né, apesar da nossa sintonia histórica? Eles tiveram boa aceitação, eles tiveram condições de mostrar o seu trabalho. Como é que você vê isso, essa participação cruzada desses dois grandes arquitetos? Abílio, para lhe responder, eu só gostava que esses cruzamentos fossem mais intensos e fossem mais frequentes, porque avaliando pelo que ocorre quando esses cruzamentos existem, nós podemos imaginar, se eles fossem mais, o que não seria. Porque há claramente duas teses contrárias acerca das similitudes ou do contraste entre Portugal e o Brasil. Há uma mais romântica, que acha que é verdade, que a língua nos une, que temos referências culturais que são comuns. Eu diria que isso que é mais verdadeiro na chamada cultura cultivada do que na cultura do cotidiano, digamos, onde, falo por mim, quando estou no Brasil, onde muitas vezes sinto uma vibração completamente diferente, muito diferente do que se passa em Portugal, desde logo pela diversidade, pela dimensão do país, pelas suas diversidades e pelas suas contradições também. E o que eu vejo em Portugal é que muitas vezes do lado do Brasil a leitura está demasiado rigidificada. Não é? Portugal é uma coisa muito pequena, como se sabe, mas é uma cultura hiperventilada, diria eu. Os portugueses há séculos que saem e continuam a sair, não é? E neste último ano, em que se colaram duas crises, a crise financeira desde 2008, 2009 e depois o Covid, os portugueses saíram outra vez. E, portanto, é uma gente, é uma cultura extremamente permeável e extremamente aberta a muitos cruzamentos, a muitas relações. E eu gostava de deixar aqui esse voto. Sinto a importância dessa proximidade, desse relacionamento, desse cruzamento. Sinto a necessidade de reforçar aquilo que é uma língua comum e a força que isso tem para ter uma presença num mundo que é cada vez mais aberto, que é cada vez mais instável e onde essa afirmação era mais necessária. Sinto que era mais necessário que Portugal, no contexto europeu de que faz parte, se aproximasse mais do Brasil e vice-versa, porque lucraríamos imenso com isso, teríamos outra força. E falo isso em todas as áreas, desde o cinema até a investigação científica, tudo. É claro que a recepção das obras, em particular do Paulo Mendes da Rocha ou do Nuno, tem sempre uma dose de polémica que é saudável. Mal seria se fosse unânime, porque normalmente essas grandes unanimidades aparecem por razões muito, muito estranhas. É claro que os gestos de grande escala que caracterizam a arquitetura do Paulo Mendes da Rocha, num lugar tão sensível, em Lisboa, onde de um lado estão grandes edifícios com uma memória histórica imensa, como são os Jerónimos, ou enormes edifícios contemporâneos como o Centro Cultural de Belém. Mas depois, encostado ao Museu Nacional dos Coches,
está um tecido urbano extremamente fragmentado e muito miúdo e muito antigo. E, portanto, há ali uma produção, se isto fosse música, podia-se chamar uma dissonância. Eu particularmente aprecio essa dissonância. Sei que essa opinião que não é partilhada, mas o que é que nós lemos quando lemos a propósito de arquitetos e de arquiteturas, se não estas visões tantas vezes apaixonadas de uma total concordância e às vezes de uma total discordância. A arquitetura é isso. Há de ser sempre isso. Porque quando deixar de ser, será muito mau sinal. Estaremos todos reduzidos à condição de abelhas e formigas, todas a construir as casinhas da mesma maneira. E, portanto, eu gosto dessa polémica, desse choque, e acho que ele que estimula a criatividade, que estimula a criação cultural, e portanto, só pode ser bem-vindo. A exposição do Paulo Mendes da Rocha na Casa da Arquitetura foi um sucesso e teve imenso eco na imprensa, fora e dentro do campo disciplinar na arquitetura. Assim como eu tive a oportunidade, provavelmente o Humberto muitas mais, de assistir no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo, porque não tive outras oportunidades, assistir a conferências do Nuno e a discussões de projetos, e parecia que estávamos em casa. Eu sentia-me em casa na FAUSP, e sinto-me em casa na FAUSP ou na UFRJ, que são as duas escolas onde tenho mais familiaridade, ou com a Ana Luísa na Universidade Católica, no Rio de Janeiro. Já não sei exatamente se chama assim. Não é? E então sinto que há toda uma experiência, há todo um passado que favorece a empatia e favorece essa relação. E, portanto, vamos fazer o que estamos fazendo aqui, que é continuar a construir essa relação. Como dizia o nosso grande teatrólogo, Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Exatamente. Olha, foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu sinto muito mesmo essa falta de uma comunicação mais direta, mais rápida e mais constante com o nosso país de origem, com Portugal, ou com um dos nossos países de origem, né, já que somos tão multiétnicos aqui no Brasil. Mas, de vez em quando, tenho o prazer de João Rodeia me ligar ao esmo, ou então alguma notícia da Ana Tostões ou da Ana Milheiros. Então, eu fico muito saudoso dessa relação com Portugal e tivemos aqui a oportunidade de ter um pouco dessa relação reaquecida, que é sempre bem-vinda, como você acaba de dizer, Álvaro. Bem, vamos aqui, então, terminando o nosso encontro e vamos nos preparar para o próximo. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, prazer. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, foi um prazer, gente. Prazer. Muito obrigada. Prazer.